Como criar controle de vendas no Excel. Então, nessa aula, vamos dar continuidade ao nosso sistema controle de vendas no Excel, passo a passo, aula 19. Então, vou chamar aqui o nosso formulário. Lembrando que tudo isso aqui construímos no decorrer das aulas desse curso gratuito que está sendo disponibilizado a você através aí da nossa playlist na descrição desse vídeo. Então, tudo isso aqui foi feito juntamente com você. Então, vamos lá. Bom, na aula passada a gente mexeu com o nosso estoque e aparentemente está tudo resolvido com relação às quantidades que saíram do nosso estoque, como as quantidades que comprometemos e também devolvemos para o estoque pós exclusão da venda. Bom, no entanto, um de nossos amigos e é inscrito no nosso canal fez uma observação e eu quero dividir com você a sua opinião. Então, o nosso amigo aí, inscrito no nosso canal e apoiador desse trabalho, o Carlos Alberto Gonçalves diz: show! Tem um erro no código para adicionar o list box da venda. Quando você alterou o código no início da aula, reparei que a partir do minuto 43 e 40, que isso faz com que o estoque atual não seja abatido o valor comprometido. E quando você exclui, o produto volta com mais quantidade em estoque do que quando iniciou a venda. Bom, eu confesso que eu fiz alguns testes antes de iniciar esse vídeo e não percebi erro algum, beleza? E se houvesse algum tipo de erro, faria juntamente com vocês para fazer o ajuste como tem sido feito nessa playlist. Mas vamos aqui fazer uma simulação. O nosso amigo diz aqui, vamos recapitular, que nesse list box da venda, ele diz que quando eu alterei o código no início da aula, ele reparou que a parte lá da metade do vídeo, que quando faz a quantidade do estoque atual não seja abatido o valor comprometido. Então deixa eu tentar entender aqui novamente. Reparei que a partir do minuto 43 e 40, que isso faz com que o estoque atual não seja abatido o valor comprometido. E quando você exclui o produto, volta com mais quantidade. Bom, ele está me dizendo que quando eu excluo, a quantidade que eu tinha inicial não é a mesma. Está somando um valor a mais, pelo menos pelo que eu estou entendendo. Então vamos aqui fazer umas simulações para ficar mais claro. Vamos lá, vou chamar aqui o meu formulário, vou na minha aba vendas e vamos colocar aqui alguns produtos. 2 unidades, por exemplo, do produto número 5. Vamos colocar aqui 3 unidades, por exemplo, do produto número 40. E vamos colocar agora o produto de número 1, que é o produto que eu vou estar trabalhando. Vamos ver quanto é que ele tem inicialmente. Observe aqui, o meu produto número 1, que é esse daqui. Quanto é que ele inicia o meu estoque, com 50. Então, memorize esse número, eu tenho 50 em estoque. Então, vamos fazer aqui a simulação que o nosso amigo disse que ainda há algum erro no nosso código. Então, vamos lá, vamos fazer a simulação. Então, vamos imaginar que eu vou comprometer 10 unidades daquele produto que tem 50 em estoque. Então, eu vou colocar o meu produto número 1, Vou dar um Enter, observe que agora eu só tenho 40 disponíveis, Estou comprometendo 10 unidades. Se eu for olhar na minha base de dados, está lá, 40. Então, memorize que eu iniciei com o valor de 50, perfeito? Nesse momento eu tenho 40 porque eu comprometi 10 unidades. Então, vamos fazer aquelas simulações. A primeira simulação que eu vou fazer é de eu excluir, ou seja, do meu cliente, por acaso ele desistir de comprar esse produto. Então, basta eu vir aqui no excluir e se eu clicar no sim, observe que devolveu a mesma quantidade, ou seja, devolver a quantidade que eu havia comprometido de 10, somou com a quantidade restante e resultou novamente nos 50 inicial. Até aí, ok, beleza? Vamos fazer um novo teste, Agora vamos fazer aquele teste quando eu edito o produto e coloco uma outra quantidade. Perfeito? Então vamos lá, Vou fazer o mesmo teste, Vou colocar aqui 10 unidades do mesmo produto, Observe, novamente me mostra aqui que ficou 40 em estoque, sendo que eu estou comprometendo 10 unidades. Observe, aqui a quantidade comprometida e aqui a quantidade restante em estoque. Então vamos lá, Vamos imaginar que chegou o meu cliente, pediu para alterar essa quantidade. Então eu vou dar um duplo clique, eu vou poder aqui tanto aumentar como diminuir essa quantidade. Então vamos colocar aqui primeiro uma quantidade maior. Então vamos imaginar que ele quis comprar não 10 e sim 20, Ao clicar aqui no meu atualizar, o que é que deve ocorrer? Ele deve atualizar a quantidade que eu estou comprando de 10 para 20 e a quantidade que me resta em estoque, ao invés de 40 para 30. Vamos observar se isso vai ocorrer. Cliquei no atualizar e observe, exatamente, está funcionando até aqui, 20 comprometida e 30 em estoque. Se dermos uma olhada na nossa base de dados, está lá os 30. Até aí, ok, beleza? Mas aí o meu cliente desistiu de comprar o produto. Então vamos fazer uma nova situação. Então, vamos observar se quando eu excluir agora o produto, se ele vai devolver para minha base de dados o que? A quantidade que
eu tenho um estoque, mas a quantidade que eu comprometi deve devolver lá para o meu estoque e deve retornar 50, que era aquele valor inicial. Vamos observar isso. Ó. Vou clicar aqui em excluir pedido, vou confirmar clicando sim e observe que novamente ele devolveu lá a mesma quantidade. Ó. Continuo com o meu valor de 50. Então agora vamos imaginar outra situação. Ó. Vou aqui colocar novamente 10 unidades do mesmo produto número 1. E agora vamos imaginar a situação que o meu usuário, ó, meu cliente, ele quis comprar menos quantidades do que a quantidade que havia comprometido, beleza? Então vou fazer a mesma simulação, ó. Então vamos imaginar que ele quis comprar apenas 5 unidades. Então o que deve ocorrer aqui, ó? Quando eu atualizar, essas 5 unidades devem vir para cá, ou seja, essas 5 unidades devem substituir esse valor de 10 e esses 45 aqui devem ficar no lugar dos 40, ó. Então vamos lá, ó. Cliquei no atualizar e observe, ó, 5 é a quantidade que eu comprometi no momento e 45 me resta em estoque. Vamos dar uma olhadinha na minha base de dados, ó. Está lá os 45. E agora vamos imaginar que o meu usuário desistiu de fazer a compra, beleza? Então quando a gente criou algum sisteminha é sempre interessante, mesmo que isso nunca ocorra, a gente fazer N testes para verificar se tudo está ok, beleza? Então vamos lá, se eu excluir agora, se eu excluir, obviamente deve devolver as 5 unidades que eu comprometi ao que eu tenho em estoque, ou seja, deve retornar lá 50. Vamos observar se isso vai acontecer, ó. Cliquei, vou clicar no sim e observe que novamente devolveu a mesma quantidade, ó. Voltei ao valor inicial. Então o que o nosso amigo diz aqui, pelo que eu estou vendo, não está procedendo, beleza? Até aqui, me desculpa aí, Carlos, pelo que eu percebi até aqui, eu não estou encontrando o erro, beleza? Lembrando que esse arquivo é um arquivo disponibilizado aos nossos apoiadores. E você que é nosso apoiador pode estar baixando o arquivo e fazendo as mesmas simulações, beleza? Se encontrar algum probleminha, pode estar utilizando o campo de comentários que a gente vai fazendo os ajustes necessários conforme os vídeos gravados. Bom, lembre-se que para que eu possa continuar aqui, se eu quiser descarregar o formulário, eu sou obrigado a confirmar a venda ou fazer o quê? Ou excluir o produto. Então vamos excluir aqui o produto, ó. Vou excluir esse produto e vou excluir esse outro, ó. Legal? Agora sim eu consigo descarregar o formulário, mas o que é que eu vou querer lhe ensinar junto desse vídeo, ó? Aqui na minha aba pesquisa, nesse momento, se eu vir aqui digitar, ó, UA e der um Enter, ele faz uma pesquisa por par do nome. No entanto, essa pesquisa por par do nome, ela só se refere a essa coluna aqui, a descrição, ó. Perfeito? Agora vamos imaginar a seguinte situação. Eu quero liberar esse campo, um campo único, para fazer pesquisa em mais de um campo, em mais de uma coluna nesse list box. Eu quero que ele tanto possa pesquisar como código, como descrição, pesquisar aqui como descrição, pesquisar como marca. Então eu vou liberar basicamente para esses 3 campos. Se você quiser liberar para mais campos, você entendendo o que eu vou fazer, você consegue replicar para o seu projeto, beleza? Então nesse momento, deixa eu limpar aqui o nosso campo de visão. Nesse momento, essa pesquisa aqui, ela é exclusiva para o campo descrição. Então eu quero expandir ela para o código e também expandir ela para a marca. Ou seja, o que eu digitar aqui quando tiver em uma dessas colunas, deve me retornar da mesma forma. Como é que eu faço isso? É o que vamos aprender a partir de agora. Lembrando que a programação que fizemos para fazer essa pesquisa até aqui já foi lhe ensinado passo a passo. Se esse for o seu primeiro vídeo, aconselho que você assista os anteriores. Então, vou descarregar aqui o nosso formulário. Vou fechar aqui o mesmo. E agora vamos fazer, ó, desenvolvedor, Visual Basic. Bom, aqui na tela do Visual Basic Edito, caso o seu projeto esteja como o meu, não esteja aparecendo o Project Explorer, tanto faz você vir aqui na guia Exibir, clicando aqui na minha guia Exibir, e eu tenho aqui a opção, ó, Project Explorer. E observe que do lado tem o atalho, ó, Ctrl+R, ou seja, tanto faz eu vir aqui na guia Exibir e clicar em Project Explorer, como eu posso simplesmente pressionar a tecla Ctrl+R, que é o que eu vou estar fazendo, ó, Ctrl+R. E está aqui o nosso Project Explorer. O formulário que eu vou estar trabalhando é esse aqui, o FRM principal, ó. Então vou dar um duplo clique nele e vamos aqui, ó, para a minha aba pesquisa, ó. Então lembrando que eu estou trabalhando aqui com controle multipage e um único formulário, ou seja, ó, com controle multipage eu consigo trabalhar com várias páginas dentro de um único form, ó. Dá aquela impressão como se fossem vários formulários, beleza? Então eu tenho aqui a minha página início, a página cadastro, a página consulta, a página venda e a página pesquisa. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó?
se eu der um duplo clique nesse objeto, você vai observar que já tem uma programação que fizemos passo a passo, que está dentro do evento AfterUpdate. E o que é que eu vou fazer aqui? Basicamente eu vou adaptar agora a pesquisa em mais de uma coluna desse listbox com a programação já criada até aqui, beleza? Então vamos lá, o que é que eu preciso fazer aqui para que esse comando agora possa pesquisar em mais de uma coluna? Bom, como eu havia dito, essa programação aqui utilizando do until e essa estrutura if está pesquisando especificamente em qual coluna? Na minha segunda coluna do listbox. Observe aqui, ó, na minha coluna 2 da minha planilha, que basicamente está retornando para o meu listbox, beleza? Então, o que é que eu vou aproveitar desse comando? Ó? Bom, até o clear aqui eu não mexi nada. E o que é que eu vou fazer a partir de agora? Ó? Bom, vamos criar aqui duas variáveis. Ó. Então, vou criar aqui ó, uma variável, vou colocar o nosso dim e vou chamar essa variável de coluna. E ela vai ser do tipo as integers, ou seja, do tipo inteira. Para eu declarar uma segunda variável na mesma linha, vou colocar uma vírgula. E aí eu coloco o nome da minha segunda variável. A minha segunda variável eu vou chamar ela de xcel. E vou dizer que ela também vai ser do tipo, no caso aqui, do tipo string, ou seja, do tipo texto. Lembrando que essa variável aqui eu poderia chamar ela de A, B, C, D, o nome que eu bem entendesse, beleza? Então, observe, ó, tá aqui as nossas duas variáveis criadas e agora eu vou manipular as mesmas. Então, o que é que eu vou precisar fazer aqui, ó? Bom, para fazer essa estrutura eu não vou precisar desse do until, ó. Então, vou deixar ele comentado e vou programar acima aqui da minha estrutura if. Então, o que é que eu vou fazer agora, ó? Observe, ó, vou utilizar a estrutura while, ó. Quando o quê? Quando na minha cells, observe, ó, quando na minha cells, abro o meu parênteses na minha variável linha, vírgula, na minha coluna de número 1 for diferente de vazio, observe, ó, for diferente de quê? De empty, ou seja, diferente de vazio, aí eu vou executar alguma coisa, observe, ó, beleza? Lembrando que eu estou utilizando a coluna como parâmetro, porque eu tenho que utilizar alguma coluna que eu possa dizer para o meu código, ó, você procura em determinada coluna, quando encontrar uma célula vazia, você para de procurar. Então, basicamente, é isso que eu estou dizendo. Eu estou utilizando a coluna 1 como parâmetro, porque é a primeira coluna, a coluna que eu sei que sempre vai estar preenchida, beleza? Legal? Eu poderia estar utilizando aqui a coluna B, desde que ela também não ficasse vazia, como eu poderia utilizar qualquer uma outra coluna da minha base de dados como parâmetro. Então, o que é que eu vou fazer agora? Vou utilizar uma estrutura de repetição, ó, que quer dizer que está aqui, o meu for next. O meu for nada mais é do que ele quer dizer para. Então, para o quê? Observe, ó, para a minha variável coluna, partindo de quanto? Bom, aqui é o que eu quero que você entenda. Aqui eu vou colocar o valor da minha coluna de onde vai partir. Então, eu quero buscar nas minhas 3 primeiras colunas do listbox. Então, observe, ó, vou colocar aqui, ó, minha coluna partindo de 1 e vai até esse TO, quer dizer, 2 vai até quanto? Vai até 3, ou seja, eu quero pesquisar da primeira à terceira coluna. Basicamente é isso que eu estou fazendo, beleza? E aí, observe, ó, ao fazer isso, observe que eu vou pegar a minha variável xcel, que eu declarei do tipo string aqui acima, e vou armazenar alguma coisa na mesma. Ó. Observe o que é que eu vou estar armazenando. Eu vou dizer que a minha xcel é igual a minha cells. Esse cells é uma propriedade do meu objeto planilha 1, beleza? Cells faz referência às células. Da minha variável linha, observe, ó, de qual coluna? Bom, a coluna que eu informo uma variável, porque eu não sei em qual coluna ele está buscando a informação, porque a minha coluna vai variar tanto de 1 a 3, ou seja, a minha variável coluna vai valer 1, vai valer 2 e vai valer 3. Ah, Gleidson, eu queria pesquisar em todas as contas do listbox, eu tenho 10. Então, você colocaria aqui de 1 a 10, beleza? Então, a sua variável coluna Então, se eu tivesse aqui 10 colunas nesse listbox e eu quisesse pesquisar nas 10 colunas, bastaria eu informar o meu código que a minha variável coluna vai partir de 1 e vai até 10. No meu caso, eu só quero pesquisar nas 3 primeiras. Então, vamos lá. A estrutura aqui, if, vai permanecer porque eu quero pesquisar também por parte do nome. Perfeito? E aí, o que é que eu vou estar fazendo? Ó? Bom, aqui, vamos trocar esse número 2 por quê? Pela minha variável coluna. Até porque, lembre-se, eu quero pesquisar na coluna 1, na coluna 2 e na coluna 3. Bom, vamos lá. Ó. Observe aqui que eu informei na minha linha da nossa coluna, beleza? A nossa coluna é aquela coluna que vai estar variando entre 1 e 3. Só que se você observar aqui acima, não faz muito sentido eu fazer dessa forma. Por quê? Porque se você observar, a minha xcel
que está logo aqui acima, ela está armazenando alguma coisa. Ó. Ela está armazenando o quê? A minha cells da minha linha, da minha coluna. Ou seja, a informação que ele encontrar na minha linha, da minha coluna, está sendo armazenada na minha variável xcell. Ou seja, se eu estou utilizando essa variável aqui como auxiliar e está capturando a minha linha e a minha coluna, então basicamente eu posso simplesmente utilizar aqui xcell aqui, ó. Ou seja, utilizar a minha xcell aqui, ó. Então eu não preciso desse comandozinho aqui, ó, beleza? Então vamos aqui melhorar esse código, ó. O que eu vou fazer, ó? Na minha esse para que você, caso você seja o seu primeiro vídeo, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou fazendo uma pesquisa por par do nome, beleza? Então quando eu utilizar a função instr, ela permite que eu compare informações e se eu achar pelo menos um caractere que contém o que eu digitei, ele retorna para mim a informação. Então eu estou dizendo aqui que eu quero pesquisar a partir do primeiro caractere, ou seja, ao digitar o primeiro caractere eu já vou fazer uma comparação, beleza? Então ele vai comparar o quê? Ao invés de eu utilizar aqui, ó, na minha cells, da minha linha, vírgula, da minha coluna, simplesmente eu vou fazer o quê? Eu vou substituir isso aqui e vou utilizar o meu xcell. Ou seja, eu estou comparando a informação que tiver no meu xcell, que é esse carinha aqui acima, e estou comparando ele com o que eu digitei no meu objeto, ó. E se eu encontrar pelo menos um caractere, ou seja, se ele for maior que 0, se eu encontrar pelo menos um caractere, aí ele vai adicionar informações ao meu listbox, beleza? Para que fique mais claro o que eu estou fazendo aqui, ó. Agora eu posso descer isso aqui, porque essa estrutura aqui é a estrutura que vai adicionando e listando os itens no nosso listbox. Então até aqui tá ok. O que é que eu preciso agora alterar, ó? Bom, para que eu possa mudar de linha, para que você entenda uma coisa, ó. Para que fique bem claro, ó. O código, a priori, ele parece um pouco complicado. No entanto, se a gente entender o que está sendo feito, fica bem mais claro, ó. Então vamos lá. Como eu vou pesquisar por todas as colunas do listbox, pelo menos pelas 3 primeiras colunas que eu informei ao meu código, o que é que acontece? Bom, se eu encontrar uma informação, se a informação que eu digitei contiver já na primeira coluna, não há necessidade de eu procurar na próxima. Você há de concordar comigo. Ou seja, então se eu encontrei a informação que eu digitei já na primeira coluna, eu não vou verificar se tem na segunda e na terceira, porque se tiver na segunda e na terceira, só é consequência. Então eu vou retornar de imediato já essa informação para o meu listbox. Por que eu não vou comparar na segunda e na terceira? Porque se eu fizer isso, basicamente ele vai replicar a linha, porque ele encontrou numa coluna, porque ele encontrou numa segunda e porque ele pode ter encontrado numa terceira, beleza? Ah, Gleidson, ele não encontrou na primeira. Bom, se ele não encontrou na primeira, não tem importância, ele vai procurar agora na segunda. Ele encontrou na segunda, ele não vai procurar na terceira, justamente para não replicar o registro. Se ele não encontrou na primeira e ele não encontrou na segunda, ele vai procurar na terceira, beleza? E se ele encontrar na terceira, ele retorna a informação para o listbox. Ah, Gleidson, mas ele não encontrou em nenhuma. Se ele não encontrou em nenhuma, ele não traz a linha para o listbox. Então, para que fique claro, por que eu vou utilizar esse comandozinho agora, ó. Então, observe, ó, eu vou utilizar aqui o meu goto, que nada mais é do que ele faz avançar, e aí eu vou utilizar uma variável, ó, goto, e eu vou criar uma variável em tempo de execução, ó, próxima, underline, linha. Então, esse próxima linha aqui é uma variável, beleza? E esse goto é um comandozinho que permite que eu avance, ó. Então, eu vou dar um enter. Observe que eu utilizei ele abaixo do meu linha listbox, igual a linha listbox mais um, porque após eu adicionar a informação no meu listbox, obviamente eu quero incrementar para que ele traga a próxima linha do listbox, beleza? Então eu coloco abaixo do mesmo. Então observe, ó. Aqui, o que é que a gente vai estar fazendo, ó? Goto, próxima linha, que é a minha variável, e tá aqui o nosso end if, ó, para fechar a estrutura if. E aí o que é que eu vou fazer agora, ó? Bom, ao encontrar essa informação, eu vou querer pular para a próxima linha, como eu havia dito. Por quê? Porque eu não preciso mais ficar comparando as informações nas outras colunas do listbox. Então eu vou digitar aqui novamente, ó, o meu próximo underline linha. E vou colocar 2 pontos, ó. E aí ele vai executar o quê? O que tiver abaixo dele, ó. O meu linha igual a linha mais 1, ou seja, eu vou agora incrementar as linhas da minha planilha para que eu possa buscar essa informação na próxima linha da minha planilha, beleza? Se eu comecei a minha estrutura aqui com o meu while, eu tenho que entrar com o meu end para fechar essa estrutura. E aonde é que ele vai ser colocado aqui, ó? Ele vai ficar no lugar desse loop, porque eu não estou utilizando a estrutura do until. Então, end. Esse end aqui, basicamente ele fecha aquela estrutura while, ó. Fecha esse carinha aqui, ó. Beleza? Bom, a priori eu acredito que já dá pra gente testar. Observe que basicamente eu não mudei muita coisa no comando, ó.
No entanto, ficou um comando bem mais interessante, que vai me permitir que eu possa buscar mais informações com um único campo. Ó. Então deixa eu salvar o que eu fiz até aqui e vamos fazer um teste, beleza? Bom, o que é que vai acontecer aqui? Ó? Primeiro vamos fazer um teste sem precisar debugar. Se funcionar, depois eu debugo e a gente vai entender passo a passo o que é que ele está fazendo. Ó. Então vamos lá, ó. Observe. Ó. Se observarmos, eu tenho na descrição do produto alguns números. Ó. Então observe, ó. Eu tenho o número 5 aqui, por exemplo, eu tenho o número 5, que é o código do produto, e tenho o número 5 na descrição desse produto. Ou seja, se eu digitar o número 5 lá naquele campo, como eu vou buscar informações tanto nessa coluna como nesta e como nessa daqui, o que vai acontecer? Se o nosso código funcionar, ele vai trazer tanto esse produto que contém o número 5, como este outro que também contém 5 na sua palavra, como o outro produto se tivesse um 5 aqui na sua marca também, beleza? Como não tem, ele, obviamente ele não vai retornar, mas também tivesse o número 5, também retornaria da mesma forma. Ó. Então vamos até ilustrar, vou colocar o número 5, vejamos aqui, ó, só para que a gente possa ilustrar. Ó. Observe, ó. Coloquei o 5 aqui também na marca do produto. Ó. Então vamos fazer um teste. Ó. Então se eu vir aqui no meu campo pesquisa, vou colocar o número 5. Ou seja, eu quero pesquisar algum produto que contém o 5 no seu nome, ou seja, no código, ou na descrição, ou na marca. Vou dar um Enter. Observe aqui que ele está reclamando end sem o while, ou seja, ele não o reconheceu lá na nossa estrutura. Então vamos ver aqui onde é que eu acabei colocando o comando de forma errada. Deixa eu verificar aqui. Comecei aqui a minha estrutura while, o meu for, o meu if. Deixa eu verificar aqui o meu next. Cadê o nosso next? Ah, não fechei o meu next. Só observarmos, ó, tem aqui o meu for e o meu next não foi fechado, ó. Então creio eu que ele vai entrar. Vejamos, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Perfeito? E vou colocar o meu next coluna para fechar a minha estrutura. Então, para que você fique mais claro, ó, se eu comecei a estrutura, obviamente também tem que fechar a mesma. Então, o meu for, next, coloquei o for e não coloquei o nosso next, perfeito? Então, eu vou fazer um teste, ó. Vou parar aqui o código e vou executar novamente. Ó. Deixa eu salvar o meu projeto até aqui. E vamos ver se ele vai buscar a informação de forma correta ou não. Ó. Vou digitar o número 5 e vou dar um Enter. Ó. Observe aí que ele trouxe algumas coisas para a gente. Então, vamos entender o que é que ele trouxe aqui. Ó. Observe, ó. O número 5 não contém na primeira coluna, perfeito? No entanto, ele contém na segunda coluna, ó. Legal? Se eu for para a próxima linha, o número 5 contém na minha segunda coluna, ó. Não contém na primeira, mas contém na segunda. Na próxima coluna, o 5 contém aqui, ó, de 500 ml. Ó. Quanto mais eu for digitando, obviamente, ele vai pesquisar de uma forma mais criteriosa. Aqui eu só digitei um caractere, ó. Então, se observarmos todos os produtos que retornaram aqui, aparentemente todos estão ok, ó. Observe, ó, esse produto aqui, a priori você vai imaginar, bom, não tem o número 5, não tem na descrição, ok. Não tem aqui na marca, ok. Mas tem aqui, ó, o 5 de 85, ou seja, ele está buscando, ó, também aqui, ó. Legal? Observe que esse código é um código super interessante. É um código que elimina a gente de fazer uma busca utilizando Optubuntu. Elimina uma busca utilizando como Bobox. É uma busca bem dinâmica. Ou seja, basta dizer ao meu código que eu quero pesquisar em determinadas colunas. Perfeito? Aqui eu estou dizendo para o meu código que eu quero pesquisar da primeira à terceira coluna. Lembrando que essa da primeira à terceira não necessariamente é a primeira à terceira coluna do Listbox, mas sim aquele primeira à terceira é as colunas da minha planilha. Perfeito? Para que fique mais claro, ali eu estou informando de 1 a 3 as colunas da planilha. Se eu for na minha planilha, se você observar, vai ficar mais claro. Você vê quem é 1 e quem é 2 e quem é 3. Ó, a 1 é o código, a B é a descrição e a 3 é a marca. Beleza? Então vamos lá. Ó. Se eu vim aqui colocar o número 5, você já viu que está funcionando. Só que aí, conforme eu vou digitando, ó, se eu vim aqui, ó, 5, e colocar um L, ó, de 5L de litros. Então eu vou dar um Enter. Observe que ele trouxe mais abreviado. Ou seja, quanto mais eu for especificando o que eu estou buscando, obviamente ele vai trazer um resultado mais enxuto. Ó. Se eu vim aqui colocar litros, 5 de litro, deixa eu dar um Enter, trouxe aqui 14 registros, então se eu vim aqui colocar um S, possivelmente vai trazer os mesmos, e claro, se eu der um espaçamento e colocar aqui BR de Brasil, ó,
Observe que trouxe apenas os produtos que contém o que eu digitei, ó. Legal? Perfeito? Se eu viesse aqui e digitasse Brasil, ó, e der um Enter, observe que trouxe só os produtos que contém o Brasil aqui. Lembrando que aqui é uma base de dados que eu recebi de um aluno nosso, beleza? Então vamos lá, ó. Entendeu a lógica? Agora vamos debugar o nosso código. Caso tenha ficado confuso para você, você ainda não interpretou, não conseguiu assimilar o que é que o código, como é que o código está conseguindo fazer isso, vamos debugar o nosso código, ó. Então, para debugar o código é bem simples, ó. Desenvolvedor, Visual Basic, eu vou colocar um ponto de opção onde eu quero, ó. Vamos colocar um ponto de opção aqui, ó, a partir do Workbook Activate, ó. Então vamos lá, ó. Vou chamar aqui o meu formulário, vou vir aqui na minha aba pesquisa e lembrando que eu estou utilizando o evento After Update dessa text box, ou seja, ela só executa quando eu pressionar o Enter ou Tab ou sair do campo clicando em um outro campo qualquer. Então vamos lá, ó. Novamente eu vou colocar o número 5 e vou dar um Enter. Observe, ó. Deixa eu tentar aqui colocar essa janela do Visual Basic Edit junto do nosso formulário para ficar mais claro a você, ó. Então vamos lá, vou pressionar aqui o F8 e aí a gente vai debugando o código, ó. Vou pressionando o F8 e observe, a minha variável linha vai nesse momento assumir o valor de 2, ó. Assumiu o valor de 2, a minha linha listbox vai assumir o valor de 0. Agora eu vou entrar com a estrutura which, com o meu planilha 1, que é o nome do meu objeto, e vou começar aqui a trabalhar com a mesma, ó. Vou dar o F8, vou estar ativando essa plan. E agora eu vou trabalhar com o meu it, que quer dizer com, e com o meu listb pesquisa 2, que é o nome desse listbox, ó. Então vou pressionar o F8. Então observe que eu estou utilizando a estrutura which aninhada, um dentro da outra. Primeira coisa, eu limpo o listbox, para quê? Para que primeiro ele limpe e eu possa fazer pesquisas agora e trazer resultados novos. Se eu não limpar o listbox, obviamente ele vai acumular a informação anterior com a informação atual, beleza? Então vou pressionar novamente o F8, ó. E agora vai entrar na nossa estrutura while. Quando o quê? Quando na minha cells, observe, na minha cells de onde, ó? Da minha coluna número 1, observe o que ele está dizendo, ó. Na minha coluna número 1, na minha linha, que vale 2, na minha coluna 1 for diferente de vazio. Então vou pressionar o F8, ó. Ao pressionar o F8, entrei aqui na minha estrutura coluna, ó. Minha coluna nesse momento, ó, 0. Ela tá valendo 0, só que ela vai partir de 1, então ela vai assumir agora o valor de 1, ó. Observe, ó. Vou pressionar o F8. Então a minha coluna agora assumiu o valor de 1. E lembrando que ela vai assumir o valor de 2 e também vai assumir o valor de 3, beleza? Então o que é que eu tô dizendo aqui na minha X-Cell? Na minha X-Cell, ela tá recebendo a informação que está na minha cells, da minha linha, da minha coluna. Então, lembrando que essa coluna e essa linha são variáveis. A minha linha vai mudar de valor e a nossa coluna também, beleza? Lembrando que a minha linha vai mudar de valor para baixo. Já a minha coluna vai mudar de valor para os lados. Então, observe, ó, nesse momento, se eu colocar sobre esse carinha, na minha cells, ó, tá me dizendo que na minha linha, na minha coluna, ele encontrou o 1. Ou seja, o primeiro registro, beleza? No entanto, essa informação ainda não foi adicionada ao nosso listbox, pois eu ainda não entrei no add item. E aí observe o que vai acontecer, ó. Vou pressionar o F8 e ele está dizendo o quê? Que a minha X-Cell acumulou o valor de número 1. Ou seja, o 1, esse 1 aqui que está me mostrando é o código do meu produto, que está na minha segunda coluna. Perdão, está na minha primeira coluna. Na minha segunda linha, beleza? No entanto, você há de concordar comigo que eu estou pesquisando o quê? O número 5. Então o 5 não é igual a 1. Então o que vai acontecer aqui, ó? Observe, ó. Se eu pressionar aqui o F8, ó, 1. E aqui aparece 5, ó. Deixa eu colocar aqui sobre ele, 5. Então observe, ó. Então 1 é igual a 5, não é. Então, obviamente, ele não vai adicionar essa informação a esse listbox, ó. Observe, ó. Vou pressionar o F8. E aí, ele pulou para o meu end-if, ó. Vou pressionar novamente o F8. Observe que pulou aqui para a minha linha igual a linha, ou seja, agora eu vou buscar na próxima linha da minha planilha, ó. Vou pressionar o F8, ver para o meu next column, ó. Meu coluna nesse momento ainda vale 1, ó. E observe, ó. Agora, a minha coluna está me dizendo que vai valer 2, ou seja, agora eu vou buscar essa informação ainda na mesma linha. No entanto, agora na próxima coluna, vai que eu tenho o número 5 na segunda coluna dessa mesma linha. Então vamos verificar, ó. Vou pressionar o F8 e observe que meu X-Cell
o que está aparecendo no meu Excel? Ó? Água sanitária 5 litros, Brasil. Ou seja, contém o número 5. E aí, o que vai acontecer? Observe, ó. Eu estou pesquisando aqui por par do nome, ó. Observe, ó. O meu Excel, água sanitária 5 litros, o meu TXT pesquisa número 5. Se eu pressionar o F8, se eu colocar o cursor sobre esse carinha, observe que ele me diz aqui, ó. INSTR 1.xcel, mi.txt.text igual a 16. Possivelmente o que isso quer dizer, ó. Vamos colocar o cursor sobre o meu INSTR. Deixa eu colocar o cursor sobre o meu Xcel. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4. Possivelmente o espaço deve contar. Se eu vou contar com o espaço, então daria o quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º. E tá aqui o 16º. Ou seja, para que fique claro, ó, se eu colocar o cursor sobre INSTR, ele tá me dizendo o quê? Que foi igual a 16. Ou seja, ele encontrou o número 5 na 16ª posição. Entendeu a lógica aí? Ou seja, ele conseguiu encontrar aquele número 5. No entanto, ele não encontrou na primeira coluna. No entanto, ele avançou para a coluna do lado. E aí vamos entender agora, que é bem interessante o código. Ó. Observe, ó. Eu vou agora pressionar a tecla F8. Ó. Vai adicionar as informações. Ó. Aqui eu entrei no ADD Item e a partir de agora eu vou começar a listar. Ó. F8, listou lá o código. Vai listar a água sanitária, a marca, a medida, a quantidade, o valor unitário, a quantidade mínima e o meu status se eu tivesse alguma coluna para status, beleza? E aí observe o que vai acontecer, ó. Go to próxima linha. Exatamente o que eu havia dito para você. Por quê? Porque eu não preciso agora, eu só verifiquei o que, ó. A minha coluna ainda vale 2. Lembrando que eu verifiquei a primeira coluna que não continha o número 5 e agora eu verifiquei a segunda que contém. Então o que é que deve acontecer? Eu não preciso verificar a terceira coluna, porque se eu fizer isso, possivelmente ele vai replicar para a linha abaixo a informação que ele encontrar na terceira coluna, beleza? Então observe, ó. Go to próxima linha. E aí vamos observar o que vai acontecer, ó. Vou pressionar o F8 e ele pulou já para linha igual a linha mais 1, ou seja, agora ele já vai buscar a informação na próxima linha da minha planilha, ó. Ou seja, ele ignorou a coluna de número 3. Vamos verificar, ó. A minha variável coluna. Observe, ó. A minha coluna de número 3. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu colocar o cursor sobre esse carinha. Minha linha de número 4. Na minha coluna de número 3. Deixa eu verificar. Deixa eu executar aqui novamente. E observe o que vai acontecer. Ó. Já pulou para o próximo comando. Ó. Observe. Ó. Linha igual a linha. A minha coluna. Coluna está dando 4. Lembrando que eu só coloquei coluna de 1 a 3. O que vai acontecer? Ó. End. Voltou lá para acima, ou seja, agora ele vai buscar de acordo com a minha célula vazia, o que? Novamente a minha coluna vai partir do valor de 1, observe, ó. Nesse momento a minha coluna está valendo 4, porque seria o próximo valor, beleza? No entanto, eu só coloquei o meu comando de 1 a 3, e observe, ó, vou pressionar o F8, o meu coluna vai assumir novamente o valor de 1, e agora eu vou buscar novamente as informações, ó. Vou pressionar aqui o F8, observe, ó, não encontrou a informação na minha segunda linha, na minha primeira coluna. E aí ele vai continuar percorrendo agora a segunda coluna. Observe, ó. Também não encontrou. E agora ele vai procurar na terceira coluna, ó. Observe, ó. Se eu colocar o cursor sobre o Xcel, só tem o nome Brasil. Então, Brasil não tem o número 5 na sua discriminação. Então, observe, ó. Também não vai trazer linha nenhuma. Perfeito? Porque ele não encontrou em nenhuma das colunas a informação que eu estou buscando. Entendeu a lógica? Deixa eu tirar o ponto de interrupção daqui e vou clicar nesse cara para executar de forma mais rápida, ó. Ou eu poderia simplesmente pressionar a tecla F5, está aqui o número, o que ele encontrou, ó. Se eu vim aqui digitar, por exemplo, ó, amace de amaciante, observe que ele trouxe tudo que contém amaciante, só trouxe obviamente porque só tenho na descrição o nome amaciante, ó. Se eu vim aqui digitar, por exemplo, ó, IP e der um Enter, observe que ele trouxe mais produtos, porque contém outros produtos que tem na minha coluna marca, ó, com o nome IP. Indiferente se ele tem na coluna B, perdão, indiferente se ele tem na minha segunda coluna ou na minha primeira. O que interessa é que ele tem entre as minhas 3 colunas que eu passei como parâmetro. Perfeito? Aí é sempre um gosto pessoal. Se você quer especificamente procurar em uma determinada coluna, utilize o código que a gente está utilizando antes da gravação deste vídeo. Se você quer pesquisar por mais de uma coluna, é esse código que você deve aplicar ao seu projeto. Se você quer ampliar para mais colunas,
basta você vir aqui no seu código. Deixa eu descarregar aqui o nosso formulário. Basta você vir aqui no seu código. Vou aqui na minha guia. Deixa eu descarregar aqui o nosso formulário. Desenvolvedor, Visual Basic. Então basta você vir no seu código e alterar aqui, ó, de 1 para 3, que é o meu caso, e você coloca a quantidade de colunas que você tem. Se você quiser pesquisar entre as colunas, você coloca de 1 a 10, beleza? Lembrando que essas colunas aqui não é as colunas do Listbox, é as colunas da sua planilha, beleza? Legal? Então deixa eu executar aqui o nosso formulário. A nossa aba vendas a priori tá ok. O meu salvamento de vendas, vamos ver como é que está funcionando o nosso salvamento de vendas, ó. Vamos colocar aqui, ó, 3 unidades do meu produto número 1. Vamos pegar aqui um outro produto, ó, 5 unidades do produto de número 10. Vamos pegar aqui um outro produto, 6 unidades do meu produto número 78. Opa, o número 78 não tem essa quantidade disponível. Lembrando que isso aqui foi ensinado passo a passo, ó. Observe, o sistema alerta que eu não posso dar saída de 6 produtos do produto número 78, porque ele não tem estoque, ó. Deixa eu dar o ok. Lembrando que aqui ele poderia também me informar quanto é que esse produto tem em estoque, beleza? Se eu der um ok, vamos só verificar se a gente consegue fazer isso agora, ó. Se eu clicar aqui no meu excluir pedido, ó, vou clicar no sim, vou só excluir porque, como eu havia dito, eu só consigo fechar o formulário se eu eliminar o que eu solicitei ou se eu confirmar, beleza? Então vamos fazer só o seguinte, ó. Observe que o nosso sistema ele nos alerta a quantidade que eu não tenho, aquela quantidade que eu estou tentando dar saída do produto, beleza? No entanto, ele não informa aqui na mensagem quanto é que ele teria, beleza? Então, o que acontece? A gente tem que ficar digitando um valor para ver se ele vai aceitar ou não. Caso, como lembrando que dessa forma a gente está sempre exercitando o que? Os bugs que o nosso sistema pode apresentar e o que a gente pode sempre deixar já construído no sistema. Sempre criar algo imaginando o erro do seu usuário, beleza? Então vamos lá, ó. Se eu der um duplo clique aqui nesse objeto, vamos verificar aqui, ó. Deixa eu verificar, deixa eu encontrar aqui a coluna e tá aqui ela, ó. Se a minha quantidade vendida for aqui, ó, se ela for maior do que a quantidade que eu tenho em estoque, então ele vai emitir aquela mensagem, ó. Você informou uma quantidade maior do que tem em estoque. Ah, Gleice, mas aí como é que eu sei quanto é que eu tenho em estoque, ó? Então observe, aqui acima eu tenho um comandozinho que está capturando a quantidade que eu tenho em estoque, ó. Então basta eu manipular ele, ó, que está na minha cells, da minha linha de número coluna 5, que nada mais é do que a coluna que eu armazeno a quantidade em estoque, ó. Eu não lembro agora, era um produto de 70 e pouco, eu não lembro qual era o código especificamente, ó. Deixa eu dar uma olhadinha. Se não me falha a memória, é esse daqui, ó. O produto número 78. E se observarmos quanto é que eu tenho em estoque dele, eu tenho apenas 4. E lá eu digitei um valor maior que 4. Ó. Por isso que não aceitou. Então, se eu quisesse que dentro daquela mensagem me retornasse a quantidade que ele tem em estoque, você há de concordar comigo que ficaria muito mais interessante a nossa mensagem, ó. Então, basicamente, eu posso copiar essa variável que está armazenando esse valor e utilizar aqui dentro da minha mensagem, ó. Por exemplo, ó, aqui vai aparecer em vários name, ou seja, vai trazer o meu nome, Gleidson. Você informou uma quantidade maior do que tem em estoque. Deixa eu colocar aqui, por exemplo, como é que eu faço aqui, ó, para quebrar essa mensagem. Lembrando que não é quebrar a linha de comando, é quebrar a mensagem. Então, basicamente, deixa eu tentar aqui fazer da seguinte forma, ó. Aqui eu vou colocar a nossa constante. Vou colocar um E comercial, se me falha a memória dessa forma. Se não for, a gente corrige, ó. VBCRLF. É ela que vai permitir que eu consiga quebrar a mensagem. E vou colocar novamente aqui um underline, ó. Perdão, vou colocar o meu símbolo de concatenação e agora um underline. Deixa eu tentar agora ir para a próxima linha, ó. Bom, era esperada a expressão, então deixa eu ver o que é que ele vai fazer agora, ó. Bom, ao fazer isso, eu quero quebrar essa mensagem, beleza? Para que eu consiga ver como fosse um parágrafo. Então vamos lá, como é que eu faço aqui, ó? Então vamos lá, ó. Observe que o meu comando está em vermelho, ele não está aceitando. Eu coloquei aqui o meu símbolo de concatenação com o meu VBCRLF. É ele que vai fazer a quebra de mensagem, beleza? Utilizei novamente o símbolo de concatenação e aqui eu utilizei o underline para fazer a quebra de linha de comando. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui um texto. Então o meu segundo texto também tem que formar entre aspas duplas, ó. Então aqui eu vou informar o que, ó? Vou utilizar aquela minha variável, a nossa variável que eu copiei agora há pouco, que é estoque.
E eu vou utilizar primeiro um texto, ó. Quantidade. Vou utilizar o seguinte texto, ó. Quantidade em estoque. Quantidade de estoque de 2 pontos, aspas, duplas, vou dar um espaçamento e vou concatenar com aquela variável que retorna a quantidade que eu tenho em estoque, ó. Observe, ó. Legal? E aí, o que eu vou fazer, ó? Basicamente, eu vou fazer um novo teste para ver se ele vai funcionar ou não. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 6 unidades do meu produto número 78. Vou dar um Enter. E observe, ó. Gladson. Lembrando que esse Gladson é retornado utilizando o nosso comando lá, o var usename. Você informou uma quantidade maior do que tem em estoque. Quantidade em estoque de 4. Legal? Observe como ficou bem mais interessante, ó. Então, a pessoa que está fazendo aqui a venda, caso ela não esteja vendo o produto físico, ela só tá fazendo o que o cliente dela pede. Ah, eu quero comprar 4. Ah, eu quero comprar 5. E ao digitar aqui a quantidade, o sistema já não aceita e ainda informa por que não aceitou o motivo, ó. Tá aqui, ó. Além dele informar que não tem aquela quantidade em estoque, ele ainda alerta, informando que ele tem apenas 4. Ó. Observe, eu vou dar um OK. E aí ele limpa os campos. Lembrando que ele limpa esses campos para forçar o meu usuário a digitar novamente, beleza? Então se eu vim aqui colocar 3, ó, quantidade de 3, e colocar o mesmo produto, vamos ver, ele aceitou. E aqui ele está me alertando que agora ficou um em estoque, ó, do produto. Legal? Então observe, ó, quanto mais a gente vai mexendo no nosso sistema, a gente vai sempre imaginando o que pode estar fazendo de diferente. E basicamente, antes de finalizar esse projeto, claro que a gente pode criar inúmeras situações aqui, beleza? E eu gostaria muito que você utilizasse o campo comentários para dar sugestões. Quem sabe, possivelmente, a gente pode dar continuidade nesse projeto utilizando a sua sugestão, seja para na continuidade desse projeto já de imediato, como pode possivelmente fazer um módulo 2 desse projeto, beleza? Mas a priori, eu estou pensando aqui, fazer o quê? Bom, ali ensinar a criar uma telazinha para você gerar os códigos barras dos seus produtos utilizando esse sisteminha aqui, beleza? Lembrando que a gente já tem inúmeros vídeos ensinando a criar código base utilizando a planilha de forma separada. No formulário, a gente tem poucos conteúdos sobre esse assunto. Então, lembrando que se você tiver um código produto, se você vir aqui, ó, colocar a quantidade do seu produto e você bipar lá o código produto, desde que ele esteja cadastrado nesse sisteminha, ele vai reconhecer e vai adicionar de forma automática a você, sempre você precisar ficar digitando, beleza? Legal? Então isso é super interessante que você possa fazer. Então possivelmente é isso que eu vou fazer nos próximos vídeos. E claro, se você utilizar o campo comentários, deixar o seu feedback, que você gostaria de ainda ver nesse sisteminha, possivelmente podemos fazer para a continuidade desse projeto de imediato ou possivelmente só mais para frente. Mas lembre-se, eu leio todos os seus comentários e vou aplicá-los de acordo com o nosso cronograma, beleza? Espero que você tenha deixado aquele gostei nesse vídeo, porque eu tenho certeza que esse conteúdo é muito útil a você que queira aprender a ser produtivo, seja na criação dos seus sistemas para fins comerciais, ou seja para os seus estudos pessoais ou para aonde você atua. Então, agora eu conto com você. Chegou a hora de você me ajudar. O nosso canal Programador Excel VBA tem uma meta simbólica para este ano de 20 mil inscritos. Uma meta essa super importante para nós, para consolidarmos o nosso trabalho aqui do YouTube. Então, eu conto com a sua ajuda para que você possa me ajudar a que esse conteúdo chegue a mais pessoas e consequentemente, a gente possa trazer mais conteúdos de forma gratuita aqui para o YouTube. Então, me ajude aí, compartilhando esse conteúdo, seja nos grupos de Facebook, WhatsApp ou Telegram, grupos esses voltados a Excel. Compartilhe o nosso conteúdo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e mais pessoas aprendam Excel de forma gratuita. E consequentemente, possamos também bater a nossa meta de 20 mil inscritos. Então sugiro o nosso conteúdo para pessoas que têm interesse em aprender Excel de forma gratuita, assim como você está aprendendo. Conto com você! Você ainda não é inscrito no canal Programador Excel VBA? Tá esperando o quê? Clica nesse botãozinho vermelho e se inscreva agora e aprenda Excel de forma gratuita. Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA. Vídeos novos todos os dias. E aguardo para o nosso próximo vídeo. Valeu!